Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise da nossa série. Hoje a gente vai focar no material riquíssimo e cheio de nuances, que é o capítulo 26 do livro Evolução em Dois Mundos. Esse texto foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira e é atribuído ao espírito André Luiz. A nossa ideia aqui, como sempre, é mergulhar nesses conceitos de forma totalmente imparcial e ver como o texto constrói a própria lógica sobre moralidade e ordem. É um verdadeiro estudo de caso super cativante, independentemente de qualquer crença pessoal que a gente possa ter. Bom, chega de enrolação e vamos direto entender o que os autores estão propondo. E olha que interessante, o texto não perde tempo com rodeios. Ele já abre logo de cara com esta pergunta exata: como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? É uma isca em tanto, né? O mais fascinante dessa abordagem é que ela convida quem acompanha a leitura a pensar sobre sistemas jurídicos que a gente já conhece, mas transportados para uma realidade totalmente metafísica. Ao colocar isso no centro do palco, a narrativa deixa bem claro o seguinte: o que vamos ver não é só um conceito abstrato flutuando no ar, mas sim um mecanismo, uma engrenagem com regras e com um funcionamento muito específico. E isso nos leva direto para a nossa primeira parada, a seção que aborda logo de cara a grande questão da justiça e compara os planos. Para começar a responder aquela pergunta inicial, a obra solta uma afirmação bem ousada. O texto argumenta que a autoridade da justiça, lá no mundo espiritual, funciona com uma maior segurança quando a gente compara com o nosso plano terrestre. Ou seja, na lógica apresentada aqui, estamos falando de um sistema imune àquelas falhas, brechas e até corrupções que, convenhamos, costumam afetar bastante a justiça humana. É literalmente um convite para a gente imaginar uma justiça infalível, super confiável, montando bem o cenário de como a ordem é mantida nesse universo que os autores descrevem. Passando agora para um nível mais micro, chegamos à questão do tribunal da consciência e o foco no indivíduo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: tem um detalhe bem surpreendente no texto. Antes de existir qualquer tribunal de fora com o juiz batendo martelo, a verdadeira justiça começa dentro. O chamado mecanismo da regeneração opera primeiro na própria consciência de quem falhou. O que isso quer dizer? Que a pessoa carrega em si mesma a principal ferramenta para avaliar os próprios atos. Não é um castigo que cai do céu, de cima para baixo, sabe? Na verdade, é algo que brota da própria percepção de certo ou errado, tornando a justiça um fenômeno profundamente íntimo e pessoal, muito antes de virar uma instituição. Mas calma lá, que apesar de ser interno, existe sim uma ordem sistêmica de fato. E é isso que a gente vê agora, explorando os magistrados e júris espirituais. É super curioso notar que essa coisa da internalização da culpa não exclui de jeito nenhum um julgamento externo. O texto descreve com todas as letras que existem estruturas formais, santuários e tribunais de verdade. Nesses lugares, magistrados dignos e totalmente imparciais têm a missão de pesar os méritos e deméritos de cada um. Pesar méritos e deméritos. Essa expressão dá uma concretude gigantesca para a ideia, né? Acaba ilustrando um sistema super organizado que parece espelhar os nossos tribunais, só que num patamar institucional bem mais elevado. Agora, o que é realmente chocante nesse slide é o nível de exigência para quem compõe esse júri. Não basta ter apenas uma elevação moral genérica, não. A galera precisa ter um conhecimento integrado do direito. Precisam entender a fundo as noções de culpa e resgate, de erro e correção. E mais, precisam dominar a psicologia humana e as ciências sociais. É muito instigante ver como a obra mistura essas disciplinas que a gente considera puramente acadêmicas e terrenas e as coloca como pré-requisitos fundamentais no plano espiritual. Mostra muito bem uma visão onde a ciência e a moralidade andam de mãos dadas o tempo todo. Bom, e qual seria o objetivo de toda essa estrutura jurídica altamente qualificada? Segundo a fonte, a intenção final não é só punir por punir. O grande alvo das sentenças é alcançar uma harmonia precisa com a providência divina. A fundação de cada julgamento repousa sobre duas bases lindíssimas que vemos aqui: o amor que ilumina e a sabedoria que sustenta. Na verdade, é uma redefinição total daquela ideia de condenação pesada. O texto transforma tudo isso num verdadeiro processo de restauração, que foi desenhado para devolver o equilíbrio e curar quem errou. O que nos leva logicamente a pensar quem está sentado no banco dos réus. Vamos descobrir isso explorando os réus no plano espiritual. A fonte explica de forma bem neutra que existem delinquentes nos dois lados da vida. E, claro, é super natural a gente imaginar que humanos recém-desencarnados precisem passar por esse tipo de avaliação quando chegam do lado de lá. Mas olha a camada de complexidade incrível que entra agora. Os autores incluem na lista de réus as próprias entidades trabalhadoras. Exatamente, espíritos que já atuam e trabalham lá no plano espiritual, mas que acabaram cedendo a paixões e caprichos inconfessáveis.
Esse detalhe prova que mudar de dimensão não traz perfeição automática para ninguém. A responsabilidade é contínua e as falhas acontecem em qualquer esfera. E assim chegamos à reta final da nossa análise, tratando sobre a relação entre evolução e sentença, e o verdadeiro peso da culpa. Isso ilustra brilhantemente o maior contraste do capítulo, que é até meio paradoxal. Pensa bem, a intuição diria que seres menos evoluídos teriam os tribunais mais longos e duros, certo? Mas o texto inverte tudo. Do lado esquerdo, vemos que quem tem baixo grau evolutivo passa por um julgamento sumário, algo rápido e direto. Já do lado direito, os espíritos com avançados valores morais e culturais enfrentam um exame incrivelmente complexo sobre as próprias falhas. Ou seja, o rigor da lei aumenta na exata proporção da sabedoria que o réu possui. E tem muita lógica por trás disso. A explicação se apoia em dois pilares principais. Primeiro, o nível de responsabilidade. Espíritos mais avançados influenciam profundamente os destinos de muita gente, então um tropeço deles causa um efeito dominó enorme. O segundo ponto é a própria lucidez. Ter uma consciência muito ampliada arranca qualquer venda dos olhos. O ser percebe, sem nenhum filtro, o tamanho exato do estrago que causou. E é exatamente essa clareza que torna a avaliação tão meticulosa. Quanto maior a evolução de quem erra, maior é a lupa em cima do erro na hora do autoexame. O que nos empurra para a maior reviravolta do texto, capturada nessa citação que é simplesmente fortíssima. Reparem bem nestas palavras. O espírito, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável a própria restauração. Caramba, já pararam para pensar na profundidade disso? O ser evoluído não tenta arrumar desculpa para fugir da pena. Muito pelo contrário, ele suplica por ela. O desejo de ficar em paz com a própria consciência e com as pessoas que ama é gigantesco. A punição vira um remédio amargo, com certeza, mas um remédio totalmente desejado e indispensável para que a reabilitação seja real. E para amarrar toda a nossa conversa de hoje, a gente termina com essa provocação. Se o modelo máximo da verdadeira justiça culmina exatamente no momento em que a própria pessoa exige a sua própria correção para conseguir encontrar a paz, até que ponto a humanidade atual entende as reais profundezas da própria consciência? Fica aí essa pergunta no ar como um convite para a gente refletir muito além das leis humanas sobre responsabilidade e moralidade e o que realmente significa se curar por dentro. Foi incrível explorar isso com vocês hoje. Um grande abraço, muito obrigado por acompanharem a nossa análise e até a próxima.